Nós estamos aqui com o Daniel Tami e ele vai nos contar um pouco mais sobre a trajetória dos livros de Jorge Amado e a região cacaueira. Na verdade, o cacau é o foco principal da primeira fase de Jorge Amado. Jorge Amado começou a escrever muito novo e como ele é filho de fazendeiros de cacau, foi criado em Ilhéus. E a primeira etapa da vida literária de Jorge é o cacau. Ele conta a saga do cacau e ele narra realmente o início. Ilhéus até meados da década do século, final do século XIX, primeiro foi capitania hereditária e era um lugarzinho perdido no mapa. O cacau trouxe muitas riquezas, mas a conquista das terras para cultivo de cacau, ela se deu de uma maneira muito violenta. Havia o caxixe, que o cara fraudava documentação no cartório, houve muita morte. Conta-se inclusive que as terras do cacau eram adubadas com sangue, e realmente eram adubadas com sangue porque se matava demais, entendeu? E Jorge Amado narra todas essas histórias, porque foi uma região conquistada palmo a palmo. Ilhéus, depois de Itabuna, e à medida que o cacau foi avançando, foram surgindo novas cidades. Itajuípe, Bicaraí, que era Palestina, Itajuípe era Pirangi, depois Coraci, que era Guaraci, e foram rompendo fronteiras. E Jorge Amado narra muito bem esse universo, colocando como era a conquista da terra do cacau. Era uma conquista pela força. O coronel, o grande coronel, que detinha o poder econômico e também o político, detinha também o poder de polícia. Então, as terras, por exemplo, o pequeno produtor, se não quisesse vender a terra para o coronel, ia lá e matava. Realmente foi conquistado na base da violência. E Jorge Amado retratou muito bem esse universo. Com o adendo que a gente tem que colocar, que Jorge Amado era comunista. E Jorge Amado, a fase cacau dele tem muito essa visão de patrão, o coronel explorador e o trabalhador explorado. Se você lê Cacau, depois lê São Jorge dos Ilhéus, e principalmente Terra do Sem Fim, que é a obra máxima de Jorge Amado em termos de civilização do cacau, é justamente isso, é o explorador e o explorado. Isso é mais pela formação comunista de Jorge Amado. Ele só viria a brincar um pouquinho com a região, tratar com um pouquinho de humor e ainda assim com sarcasmo em Gabriela, onde além de explorador, o coronel é perdulário e também às vezes um bobalhão. A obra de Jorge Amado também foi influenciada pela vida do seu pai? Jorge Amado era filho de um pequeno produtor de ferradas. Um pequeno produtor, na época, equivalia a um sujeito que vivia muito bem, tanto que o pai mudou para Ilhéus, construiu uma bela casa lá e depois mandou o filho estar em Salvador. O pequeno produtor, naquela época, se entendia por um cara de posses. O grande produtor era milionário. Então o pai de Jorge não chegou a ser um coronel, mas era um produtor de cacau. E Jorge foi, claro, impregnado por essa coisa do cacau, que quem vive lá, como eu vivo há 25 anos, efetivamente é um mundo mágico mesmo e que deixa as pessoas impregnadas por uma cultura única. Fala um pouco do teu livro sobre Jorge Amado. Veja bem, Jorge Amado, no centenário de Jorge Amado, eu já tinha publicado há 2 anos um livro chamado Vassoura, que eu até brinquei hoje na mesa redonda aqui, fiz um trocadilho, quer dizer, Gabriel Garcia Marques, a quem eu admiro muito, viveu para contar. Né? Jorge Amado viveu e não quis contar, quer dizer, Jorge Amado contou o surgimento da lavoura do cacau, o apogeu, mas quando veio a vassoura de bruxa, que foi a decadência, Jorge Amado ou não teve paciência ou não se interessou pelo tema. E eu sempre fui jornalista, nunca fui escritor, mas há 2 anos eu me disse, meu Deus do céu, eu estou numa região que tem tanta gente, tanto escritor, mas ninguém queria escrever sobre esse tema, que é um tabu lá. Eu falei, eu vou escrever sobre esse tema. Aí eu imaginei, eu sempre disse, como jornalista, que a vassoura de bruxa era uma tragédia de proporções bíblicas. E o que eu fiz? Eu peguei histórias da Bíblia, tipo Apocalipse, Gênesis, Caim e Abel, Adão e Eva, Sodoma e Gomorra, Jesus e Maria Madalena, os 4 evangelhos, e transpus para as tragédias pessoais provocadas pela vassoura de bruxa. Então tem o cara que aposta tudo no jogo, a última terrinha que ele ganha para pagar a dívida, ele aposta tudo no jogo e perde e se suicida. Tem o Jó, que é o cara que vai perdendo tudo, mas diz, não, Deus está me testando, até que um dia Deus testa tanto que ele pula, quer dizer, meu livro é um livro muito, não é que ele seja um livro mal-humorado, um livro pessimista, é um livro otimista, mas é um livro realista. Então eu consegui, eu acho que consegui, porque o livro já está na 5ª reimpressão, mostrar o que foi a vassoura de bruxa, que realmente ela quebrou uma região que sempre foi. O cacau era uma árvore, não é por acaso que chamava de fruto do ouro, porque uma cultura que você não precisa nem ir para a roça, ela lhe dá 2 safras por ano, é muito bom, né? Só que a vassoura de bruxa ela teve um efeito devastador, porque em 2 anos, o cara que tinha
apartamento no Rio, em Salvador, em Paris. 2 anos depois, esse mesmo sujeito não tinha dinheiro para pegar ônibus. Imagina, uma crise que deixou 250 mil desempregados, uma crise que ela desinflou cidades médias como Itajuípe, Camaquã, Coaraci, Buerarema e Bicaraí e inflou as periferias de Itabuna e Ilhéus, porque quando a vassoura de bruxa veio, já não tinha mais o Eldorado Paulista. Então o que as pessoas fizeram? Elas foram para Itabuna e para Ilhéus, só que eram pessoas acostumadas na roça, iam fazer o que na cidade? Então criou-se um bolsão da miséria e que eu chamo muito propriamente, a primeira geração pós-vassoura são os órfãos da vassoura de bruxa. São as pessoas que cresceram, filhos de trabalhadores rurais, que nasceram e se criaram num mundo que não era deles. Eu agradeço muito a sua participação no Cachoeira em Foco e voltamos com a colega sobre o FICA, com mais notícias sobre o FICA. Não se finaliza.